A Lei 12.619, que estabelece o limite de tempo de jornada para os caminhoneiros e que obriga a um descanso mínimo de 11 horas entre uma jornada e outra, está causando uma série de polêmicas, inclusive pela alegação de entidades que dizem representar os caminhoneiros e transportadoras de que não haveriam locais para que os caminhões efetuassem a parada. Em parte isso é verdade, já que vai haver inclusive uma demanda adicional, porque quem parava 5, 6 horas ou até não parava, pela nova legislação, terá que fazer essa parada e naturalmente vai ocupar algum espaço. Vai ocupar os estacionamentos dos postos e de algumas outras áreas, vai precisar de alternativa, né? Entretanto, eu preciso colocar algumas questões nessa discussão. Em primeiro lugar, existem no Brasil, segundo as próprias distribuidoras, em torno de 3.000 postos de rodovia com alguma estrutura maior ou menor para atender os caminhoneiros, que também já realizam parada em algum local, quer dizer, não é que eles não viajam sem parar, já existe uma estrutura para atender. Por outro lado, vai precisar ampliar essa área e naturalmente que não cabe ao governo federal construir áreas, estacionamentos para caminhoneiros, já que o governo muitas vezes deixa de fazer coisas básicas como saneamento, hospitais, escolas, oferecer segurança pública. Não cabe ao Estado a responsabilidade de construir estacionamentos para dar segurança a veículos e cargas da iniciativa privada. Então, também por outro lado, a gente deve acrescentar ainda de que essa legislação ela é prevista há 16 anos, ou seja, ela vem tramitando há 16 anos. Ninguém pode alegar ter sido surpreendido com a necessidade de encontrar um local, um porto seguro para estacionar o caminhão com a carga própria de terceiros. Então essa justificativa também não é plausível, embora se compreenda que na realidade se deixa tudo para a última hora e na última hora quer se jogar todo o problema nas costas do governo, que é omisso em vários aspectos, mas não podemos atribuir ao governo toda a responsabilidade dentro desse processo. O que é preciso entender é por que essas áreas hoje, inclusive nas rodovias, elas estão tão restritas. Em primeiro lugar, o principal espaço utilizado pelos caminhoneiros sempre foram os postos de combustível. Entretanto, já dos últimos 20 anos, começou a ocorrer uma concorrência desleal com os postos de combustível e tornando o negócio cada vez mais difícil. Por um lado, houve a concorrência desleal provocada pela venda de combustível adulterado, muitos postos que acabavam prejudicando outros que trabalhavam corretamente. E depois, quando passaram a ser fiscalizados, muitos deles foram fechados, portanto, espaços que se fecharam. Já dos corretos, muitos foram fechados porque faliram. E, por outro lado, começou também uma concorrência desleal das próprias distribuidoras, ou seja, as grandes empresas de petróleo, que aparecem como um mocinho normalmente nos filmes e não é bem o caso. Elas passaram a tomar conhecimento exatamente do consumo realizado pelas transportadoras nos postos, através dos controles eletrônicos que existem hoje, passaram a oferecer a instalação de tanques nas próprias transportadoras. As transportadoras também aumentaram a capacidade dos tanques dos seus caminhões, legalmente, muitas vezes, e outras vezes até numa capacidade maior do que a própria legislação permite. Hoje, para que se tenha uma ideia, um caminhão pode ter até 1.200 litros de diesel, que permite ele fazer uma viagem Rio-São Paulo, ida e volta, com folga de combustível e talvez até 2 vezes, dependendo do consumo de combustível do caminhão. Então, no momento que chega na estrada, eles dizem assim, bom, agora eu preciso parar e eu tenho que parar com segurança, vou parar num posto onde eu não abasteci, eu não sou cliente, eu vou usar a área do posto, vou usar banheiro, vou usar papel, vou usar uma série de coisas, quero segurança e não sou consumidor. Fica muito difícil para o estabelecimento sobreviver assim. Os terrenos são caros, o estacionamento construído nos postos, um estacionamento para 200 caminhões, exige um investimento de 5 milhões de reais, né, de pavimentação e iluminação. Isso sem contar o próprio terreno. Portanto, é preciso criar condições para estimular o investimento dos postos, eles têm que ter uma rentabilidade. Muitas entidades e caminhoneiros têm alegado até de que os postos cobram pelo estacionamento.
Isso não é verdade para 99% dos postos de rodovia no país. Pelo contrário, tem sido um oásis para os caminhoneiros, ajuda os caminhoneiros, tem toda uma estrutura e tem que ter uma contrapartida comercial, porque se não é uma atividade de caridade, é uma atividade comercial. O que é importante entender é de que vai haver um custo naturalmente, de que terá que pagar estacionamento, terão que pagar aqueles que não são clientes, se não tem uma contrapartida como cliente, tem que pagar pelo espaço que vão utilizar, até porque os caminhões são cada vez maiores, ocupando espaços maiores e os terrenos cada vez mais caros, né? Por outro lado, a alegação de que se vão construir áreas de estacionamento das concessionárias de rodovia, que até foi vetado na legislação, também não procede, porque já foram feitas algumas rodovias que já tinham essas áreas de estacionamento e elas foram fechadas. A rodovia Dom Pedro, em São Paulo, que liga Campinas a Jacareí, é um exemplo desse, porque não tinha segurança, porque viravam pontos de prostituição, de tráfico de drogas, ou seja, de uma série de atividades, porque o poder público não oferecia segurança. Então, quem vai oferecer a segurança é o setor privado, com estacionamentos fechados, que vai cobrar de quem não é cliente e não cobrar de quem é cliente. Assim é que vai funcionar e que pode ser viável. E existem outras áreas de rodovia que poderão ser exploradas por terceiros que querem explorar estacionamentos e que vão cobrar por isso, ou que vão explorar galpões que estão abandonados, que estão ociosos. Ou seja, existem alternativas e a iniciativa privada que tem que buscar esse caminho. A sociedade vai pagar naturalmente um preço maior pelos produtos, porque o custo do frete vai aumentar, e isso também é inevitável. Entretanto, também vai ter vantagens que poderão contribuir posteriormente para reduzir o frete, que é a redução dos acidentes, que tem um custo, inclusive, pela demora de chegar a mercadoria nos seus destinos. Ou seja, se nós tivermos uma redução significativa de acidentes, nós vamos ter a frota circulando com mais rapidez, chegando ao destino com mais segurança, evitando as retenções de tráfego decorrentes dos acidentes e evitando principalmente as mortes e os feridos. Esse é um drama muito maior e por isso essa lei é tão bem-vinda, apesar de todas as polêmicas e de todas as tentativas que ocorrem para que ela não seja aplicada com o máximo rigor.